Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 1.2 da página 302 do livro do Reginaldo. Pediu para a gente encontrar a temperatura em uma barra de metal de 40 centímetros de comprimento. Ela está isolada dos lados e que está inicialmente a uma temperatura uniforme de 20 graus. Então a distribuição inicial de temperatura aqui é 20 graus. Suponha que o alfa, que é o coeficiente de difusividade térmica, vale 1, e que suas extremidades estão mantidas a temperaturas de 0 e 60 graus. Então tem uma extremidade a 0, outra a 60. Então aqui a gente está com as condições iniciais de Dirichlet para não homogênea, né? Ou seja, como eu tenho a temperatura aqui numa extremidade de 60 graus, pediu para a gente encontrar qual que é a temperatura estacionária. Então vamos lá resolver essa questão. Bom, aqui eu deixei preparado nossa equação do calor, juntamente com as condições iniciais. Aqui eu tenho que em 0 e 40 as temperaturas é 0 e 60 graus respectivamente. Então eu tenho T1 igual a 0 e T2 igual a 60 nas extremidades. Aqui eu tenho que a distribuição inicial de temperatura ela vale 20, é uma constante para todo x entre 0 e 40. Então, para esse tipo de problema aqui, as condições de Dirichlet, com condições de fronteira não homogênea, a gente viu que a solução era dada por U de xt igual uma V de x mais, vou explicar quem é essa V de x daqui a pouco, somatório com n variando de 1 até mais infinito, a n vezes seno de n π x sobre L, no caso aqui o meu L vale 40, vezes e elevado a menos quem? N ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado, nesse caso aqui o L ao quadrado é 1600, t. Aqui, esse alfa ao quadrado aqui, como ele deu alfa igual a 1, então alfa ao quadrado também é 1, então alfa ao quadrado que apareceria aqui é 1, né? Então não vai surtir efeito. Esses ANs aqui, a gente obtinha ele usando a extensão ímpar da função f de x menos v de x. Então, o que acontece? Esse AN aqui era 2 sobre L, então aqui o L vale 40, então 2 sobre 40, integral de 0 até 40, aqui ficava f de x menos v de x, vezes quem? Vezes o seno de n πx sobre 40 dx. Então esse era meu coeficiente. Esse v de x que aparece aqui é exatamente a nossa pergunta, porque quando o tempo vai para mais infinito, essa exponencial aqui tende a 0, o seno é limitado, então essa expressão aqui toda do somatório tende a 0, e isso aqui é a minha temperatura estacionária. Esse v de x, a gente deduziu uma fórmula para ela, que é dada por T2 menos T1 sobre L vezes x, esse aqui é o coeficiente angular da reta, mais T1. Então, essa aqui era a minha fórmula para obter a minha V de x. Substituindo os valores que eu tenho aqui, o T2 vale 60, então 60 menos 0, então isso aqui vai ficar 60, dividido por L, que é 40, vezes x, mais T1. O T1 vale 0, então fica simplesmente 3 meios de x. A minha V de x vale isso. Bom, a minha f de x menos a v de x, que eu vou precisar aqui para calcular o meu coeficiente, vai ser então 20, né, que a f de x vale 20, menos 3 meios de x. Então eu vou trabalhar com essa f de x menos v de x como sendo essa função. Então, finalmente, calculando quem que é meu coeficiente a n, então vai ficar 2 sobre 40 é a mesma coisa de 1 sobre 20, integral de 0 a 40, aqui vai entrar 20 menos 3 meios de x, vezes o seno de nπx sobre 40 dx. Então aqui a gente vai fazer a integração por partes, então eu vou só trocar a cor aqui, ó. Vou chamar isso aqui de U e vou chamar isso aqui de dv. Então se isso aqui é U, se U vale 20 menos 3 meios de x, então meu du vai ser menos 3 meios de dx. E se meu dv vale seno de nπ
x sobre 40, então meu v é a integral disso aqui, então vai ficar menos 40 sobre nπ vezes o cosseno de nπ x sobre 40, beleza? Quando a gente deriva isso aqui, ok? A derivada de dentro aqui vai cancelar, por isso que eu coloquei o inverso, né? De nπ sobre 40, 40 sobre nπ. E a derivada do menos cosseno é o seno positivo. Beleza? Então a gente vai utilizar essa mudança aqui para a integração por partes. Então isso aqui vai dar 1 sobre 20, com um amarelo um pouco diferente, só mudar aqui. Então vai ficar 1 sobre 20, integral não, né? U vezes V, quem que é o U? O U é 20 menos 3 meios de x, então U vezes V, o V tem um menos aqui, então seria interessante a gente inverter o sinal aqui do U, então ao invés de ficar 20 menos 3 meios de x, a gente vai colocar 3 meios de x menos 20, para absorver o sinal do V aqui, ó, vezes 40 sobre nπ, vezes o cosseno de nπ x sobre 40. Isso aqui variando de 0 a 40. Menos da integração, ó, aqui vai ter 3 sinais de menos. Por quê? Vai ter menos da fórmula, vai ter menos do v, né? Que agora eu vou integrar, né? Eu vou integrar agora v du. E vai ter o menos do du também, né? Então vai ficar 3 sinal de menos. Esse 3 meios do du aqui pode sair para fora, então vai tirar para fora 3 meios do du, vai sair para fora. 40 sobre nπ do cosseno também pode sair para fora. E aqui vai ficar a integral de 0 a 40 do cosseno de nπ x sobre 40 dx. Então, esse aqui é igual 1 sobre 20, que multiplica quem? Primeiro eu vou colocar 40 no lugar do x, então vai ficar 3 vezes 40, então vai dar 3 vezes 4, 120. 120 sobre 2, né? Então 120 sobre 2 vai dar 60. 60 menos 20, vou colocar logo o resultado, 40. Vezes 40 sobre nπ. Vezes o cosseno. Eu vou colocar 40 aqui no lugar do x, então vai ficar cosseno de nπ. Colocando 40 no lugar do cosseno. Agora menos da fórmula. Agora eu vou colocar 0 no lugar do x. Se eu coloco 0 aqui, vai zerar. Então, esse menos 20 com esse menos aqui vai ficar mais. Vai ficar 20 vezes 40 sobre nπ. Vezes, colocando 0 no lugar do x, vai ficar cosseno de 0. Então, cosseno de 0 vale 1. Então, vai ficar simplesmente isso aqui. Menos aqui vai ficar 3 vezes 40. 3 vezes 40 vai dar, ou simplificando 40 por 2, vai dar 20. Então, vai ficar 60 sobre nπ. A primitiva disso aqui vai sair um 40 sobre nπ vezes o seno de nπ x sobre 40, variando de 0 a 40. 1 sobre 20 multiplica tudo isso. Então, isso aqui vai dar igual... cosseno de nπ vai ficar oscilando entre 1 e menos 1, que são os múltiplos de 180 e 360. Então, aqui, ó, vai ficar 1 sobre 20... na verdade, esse 1 sobre 20 dá para simplificar, esse 20 com esse 40, ainda sobra um 2 aqui, 2 vezes 40, então vai dar 80 sobre nπ, aqui vai ficar um menos 1 elevado a n, mais aqui esse 20 com esse 20 aqui vai cancelar, né, vai ficar 1, e aqui vai ficar 40 sobre nπ, menos... Aqui, colocando 40 no lugar do x, olha o que vai acontecer. Colocando 40 no lugar do x aqui, vai ficar, 40 vai cancelar com 40, vai dar seno de nπ, ou seja, vai zerar, e colocando 0 também zera. Então, essa parte toda aqui, ó, zera. Então, sobrou só isso aqui. Então, aqui, o que a gente dá para fazer? Dá para colocar 40 sobre nπ em evidência. Então, aqui vai ficar 2, que multiplica menos 1 elevado a n, né, dessa parte aqui, mais 1. Então, o coeficiente vai ser dado por isso aqui. Então, vamos para a próxima tela, colocar esse coeficiente aqui na minha solução geral, juntamente com a minha v de x, para ver como é que fica a solução do meu problema.
Bom, aqui eu reescrevi a minha solução, v de x mais o somatório de AN vezes o seno de npx sobre 40 vezes a exponencial de n ao quadrado, π ao quadrado sobre 1.600, que é o L ao quadrado, vezes t. O v de x a gente viu que é essa reta, né, 3 meios de x, e o AN a gente encontrou essa expressão aqui, 40 sobre nπ, que multiplica 1 mais 2, que multiplica menos 1 elevado a n. Observe que isso aqui, ó, quando o n, por exemplo, for ímpar, isso aqui vai ficar menos 2, ou seja, vai dar menos 1, o que está aqui dentro. Então, isso aqui, ou ele vai valer menos 1, ou ele vai valer 3 positivo. Por quê? Porque quando o n é par, então menos 1 elevado a par vai dar 1 positivo, 1 mais 2 vai dar 3. Então, ora vai menos 1, ora vale 1. Então, vamos escrever alguns termos aqui para a minha expressão solução, ou seja, vai ficar 3 meios de x, mais, por exemplo, se o n for 1, então aqui vai ficar menos 1. Então vai ficar... outra coisa, 40 sobre... Vou só reescrever assim, ó. 40 sobre π pode sair para fora do somatório. N variando de 1 a mais infinito. Aqui vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 mais 2, que multiplica menos 1 elevado a n, todo mundo sobre n, vezes o seno de nπ x sobre 40, vezes z elevado a menos n ao quadrado, π ao quadrado, sobre o L ao quadrado, que é 1.600, vezes t. Então aqui, ó, vamos escrever alguns termos, vai ficar 3 meios de x mais... Por exemplo, se o n for 1, aqui vai ficar menos, né? Então vai ficar menos... Vou escrever aqui de novo, vai ficar menos 40... na verdade, eu vou deixar 40 sobre nπ aqui quieto em evidência, 40 sobre π aqui em evidência, e aqui vai colocar menos, né, dessa parte aqui, dividido por 1, menos seno de o n aqui é 1, então vai ficar só πx sobre 40, vezes z elevado a menos, o n é 1, então vai ficar π ao quadrado sobre 1.600t, primeiro termo, né, esse camarada aqui seria o n igual a 1, o n igual a 2, aqui vai dar 3 positivo, então vai ficar 3 meios, né? 3 sobre 2, que multiplica o seno de 2πx sobre 40, que se você quiser colocar o 2 sobre 40 dá para cancelar, dá para colocar πx sobre 20, vezes z elevado, 2 ao quadrado vai dar 4, esse 4 com 1.600, se você quiser cancelar também pode, então vai ficar π ao quadrado sobre 400 t, esse aqui seria o n igual a 2 e assim sucessivamente. Ok? Então essa aqui é a minha solução. E aí a minha temperatura estacionária que ele pede, quem que é? Estacionária. Vamos analisar o seguinte, quando t vai para mais infinito, essa parte aqui tende a zero, né? Essa parte aqui tende a zero quando t vai para mais infinito. Isso aqui oscila, não tem limite, né? Ou seja, depende da posição. Beleza? Então, essa parte aqui toda tende a zero. Uma coisa que oscila e é limitada, vezes uma coisa que tende a zero, vai para zero. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar exatamente a minha temperatura aqui. Vai depender simplesmente da posição e vai valer 3 meios de x. Beleza? Agora, vamos lá no GeoGebra. Eu desenhei esses dois primeiros termos aqui, para a gente observar como é que ficaria a superfície dessa temperatura aqui, que ela denota essa superfície aqui, uma função de duas variáveis, ela denota que? Ela denota a temperatura na barra quando o x varia de 0 até 40 e o t vai de 0 a mais infinito. Então vamos dar uma olhada no que acontece com essa temperatura e como que a gente observa, por exemplo, para t grande, como que vai tender a essa temperatura estacionária. Então vamos lá no GeoGebra verificar essa superfície. Bom, o que a gente observa aqui é a nossa solução. Eu coloquei aqui a nossa solução aqui dada por 3 meios de x, mais eu coloquei 40 sobre π em evidência. Aqui eu coloquei menos na verdade vai ficar menos 1 sobre 1, então vai ficar menos 1. Seno de πx sobre 40 vezes a exponencial, aqui o n vale 1, então vai ficar 1 sobre 1.600. O próximo vai ficar 3 sobre 2, seno aqui o 2 com 40 eu cancelei, e aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4 sobre 400. Então eu fiz para dois termos, n igual a 1 e n igual a 2,
Essa superfície está aqui desenhada em vermelho. Então aqui eu coloquei t igual a 0 e t igual a 280 para a gente poder observar. Então aqui no início, a gente pegar essa perspectiva aqui, ó, o que acontece? Então se você olha aqui, ó, por exemplo, quando t vale 40, a gente sabe que a imagem do 40 é 60 graus, né? Ou seja, 40, 60, seria esse ponto aqui. Então, de acordo com o tempo vai passando, ó, o que acontece? A gente olhar a perspectiva aqui desse outro lado, ó, aqui, né? Ou seja, tá vendo essa reta aqui, ó? Quando t é 280, esse formato inicial pontilhado que tá lá atrás se transforma nessa reta. Então, por isso que minha temperatura estacionária vale exatamente 3 meios de x, ou seja, seria essa reta aqui a minha temperatura estacionária, ou seja, o gráfico em vermelho, tá vendo essa onda inicial aqui que existia? Essa onda inicial aqui, próximo do tempo zero, ele vai ficando cada vez mais plano com o tempo, né? E aí vai chegar a ter o formato dessa reta aqui, ó. Essa reta aqui dada por exatamente 3 meios de inclinação 3 meios, 3 sobre 2, beleza? Então espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.